Sejam bem-vindos à nossa aula número 19, Sentença. Chegou o momento. Você entrou com seu processo, passou por 2 audiências, aguardou e o juiz decidiu. Nessa aula, você vai entender como ler, entender e interpretar a decisão do juiz, vai saber o que é uma sentença, qual é o momento em que ela ocorre no processo e qual a importância de compreender corretamente a decisão. Bom, o que é sentença? A sentença nada mais é do que a decisão de mérito de um processo na fase de conhecimento. Existem 2 fases de conhecimento em um processo, quando ele não é um processo de execução. O processo de conhecimento é aquele que o juiz conhece o processo e diz quem está com o direito, quem está com a razão. Então, neste caso, é a primeira fase da maioria dos processos do juizado especial, é a sentença. Bom, a sentença encerra definitivamente a fase de análise de provas. Desse momento em diante, você não discute mais os fatos do processo. Se você não gostar da sentença, o que você pode fazer é impugná-la através de um recurso, chamado recurso inominado. Mas para isso você precisa do advogado. A sua participação como cidadão no processo, nas causas entre 0 e 20 salários mínimos, finaliza com a sentença. Posteriormente a isso, se for o caso, você pode executar a decisão judicial. A sentença nada mais é do que a definição do direito discutido no processo. Ou seja, você entrou com aquele processo de acidente de trânsito, onde você era o autor, estava no carro da frente, você era o réu, que estava no carro que estava atrás, e o juiz decidiu quem estava com a razão. Nesse momento em si, não é importante decidir, nós analisarmos quem estava efetivamente com a razão. Nós estamos aqui para analisar uma sentença. Estamos aqui para entender o que ela é e qual a sua finalidade. Quando essa sentença é proferida? Bom, ela pode ser proferida em 2 momentos. Ou após a audiência de instrução, como vimos na nossa aula anterior, ou ela pode ser proferida depois da audiência de conciliação, quando as partes já juntaram as suas respectivas defesas e disseram ao juiz: olha, julgue no estado em que se encontra, nós não temos mais provas a produzir. Então, logo após isso, o juiz pode dar essa decisão depois da conciliação. Essa decisão ela é terminativa. Bom, existe a possibilidade de uma decisão imediata ou posterior. O que seria a decisão imediata? Bom, em alguns momentos a parte ela pode alegar que ela não é o polo correspondente da ação. Por exemplo, a parte ré tem aquelas análises preliminares que ela pode dizer se você é uma parte legítima ativa ou se ela é uma parte ilegítima passiva. O que isso quer dizer? Suponha, você entrou solicitando um direito de outra pessoa. Vamos dizer naquele caso do nosso acidente de trânsito. O réu se manifestou na defesa dele de que você era parte ilegítima, porque o carro estava no nome de outra pessoa e você juntou a nota fiscal do conserto no nome de outra pessoa. Então o réu estava entendendo que você não era parte legítima para poder fazer uma solicitação do reembolso. De outra forma, o réu também pode usar quantas preliminares ele entender que cabe no caso. Além de falar que você não é uma parte ativa processual, não é você que tem que buscar o direito, ele pode dizer que ele também não é o réu. Como, por exemplo, você fez, naquele caso do acidente de trânsito, você ajuizou a ação contra o proprietário do veículo porque você não tinha o nome da parte. Você não sabia o nome do condutor. Você acreditou que o condutor era o proprietário. E aí o proprietário aparece no processo e diz: olha, excelência, eu já vendi o meu carro, eu tenho aqui o comprovante de pagamento que a pessoa me pagou o veículo, eu tenho aqui o documento assinado para terceiro e eu tenho também o comunicado de venda para o Detran. Ou seja, não sou eu a pessoa que devia estar respondendo o processo, eu sou uma parte ilegítima passiva, eu não deveria estar aqui. E o juiz, tão logo receber o processo na audiência de instrução e a parte fizer o apontamento, quando eu falar parte, o réu chamar a atenção do juiz e falar: excelência, há duas preliminares de mérito que são prejudiciais. O que são as preliminares prejudiciais? São aquelas preliminares em que a pessoa chama a atenção do juiz e ele já logo tem que decidir. Ele vai verificar se realmente você tem capacidade de fazer a cobrança e ele pode afastar ali na hora, e ele pode reconhecer que a outra parte não é a parte passiva para estar no processo, que deveria ser o terceiro para quem ele vendeu o carro, que era a pessoa realmente que estava conduzindo o veículo. Ele não tem nada a ver com a situação. E ali o juiz já extingue o processo sem decisão de mérito. Ele não está dizendo que você não tem razão. Ele está dizendo que você tem que entrar contra a pessoa correta. É isso que a sentença está dizendo. Então é muito importante, se o juiz der uma decisão dessa, você ler e interpretar e entender o porquê ele está dizendo isso. Você perdeu um certo tempo,
mas você não perdeu o seu direito. Você pode ingressar novamente com base nessas novas provas agora que o réu trouxe ao processo, né, que é o réu ilegítimo passivo. Ele trouxe no processo falando que agora é outra pessoa, está comprovado, excelência, que é outra pessoa que devia estar aqui. Foi o senhor José da Silva, que deveria ser o réu no processo, porque foi ele quem eu vendi o carro já faz mais de meses. Não sei nem o que estou fazendo aqui. E aí o juiz vai acatar a decisão e pode dar essa decisão imediata. E é uma decisão extintiva de processo. Não é uma sentença de mérito, diferente do que você está esperando desde que entrou com o seu processo. Estrutura da sentença no juizado. Bom, o juiz precisa fazer uma fundamentação. Essa é a parte que fica todo um bloco de texto que você vai encontrar logo depois que o juiz fala relatório dispensado. É onde o juiz vai fazer toda a explicação dos motivos do porquê que ele chegou nessa decisão. Por que estou decidindo ao favor de um ou a favor de outro? Ali ele vai fazer a análise das provas que ele tem e a interpretação dos fatos que vocês levaram para o juiz decidir. Então é muito importante que você compreenda o que o juiz está dizendo. Por que ele reconheceu esse documento? Por que ele não reconheceu o outro? Faltou ele falar alguma coisa? Será que ele falou demais? Será que ele não interpretou corretamente? É uma questão que cabe a você interpretar a sentença para avaliar se é o caso de você fazer um ou outro tipo de recurso. Você pode fazer um embargo de declaração, caso você entenda que seja necessário, ou você pode fazer o recurso nominado. Mas é importante que você entenda quais são as fundamentações, porque quando você recorre disso, é com base naquela fundamentação. Você nunca faz um recurso pedindo para o seu caso ser julgado novamente. Ele já passou, ele subiu esse degrau. Para ele voltar e o juiz ter que dar outra sentença, só se existiu uma nulidade absoluta no processo que tem que anular todos os atos e voltar lá no ponto anterior da nulidade. Muito bem. Dentro da sentença, após você encontrar a fundamentação, que é toda justificativa de como o juiz chegou naquela conclusão de quem vai ter o direito, vai encontrar a parte chamada dispositivo. Dispositivo geralmente é o trecho que mais interessa para você na sentença. É onde você vai saber se o seu pedido foi procedente, parcialmente procedente ou improcedente, podendo ser até improcedente e procedente o pedido contraposto. Ou seja, lembra que nós vimos que nós temos, além da contestação, a oportunidade de juntar um pedido contraposto no processo? É nesse dispositivo que o juiz vai dizer quem está com a razão. Ele não vai dizer o autor está com a razão ou o réu está com a razão. Ele vai dizer que julga o pedido inicial procedente ou improcedente ou parcialmente procedente, e ele vai julgar a contestação se ela foi procedente, na verdade improcedente, ou o pedido contraposto procedente. Entende? Parece uma confusão, mas a hora que você ler esse dispositivo, você vai entender para quem que o juiz deu o direito. Nesse dispositivo vai constar qual é o valor da condenação ou qual é a obrigação que o réu tem que cumprir com você, se ele tem que entregar alguma coisa, se ele tem que retirar alguma coisa, se ele não tem que incluir o seu nome no SPC, se ele vai te pagar determinado valor. E além disso, o juiz vai estabelecer a forma de correção monetária. Ele precisa indicar para você qual é o índice que ele está utilizando e se ele vai colocar juros a partir da citação, ou a partir da ação inicial, ou a partir da constituição em mora. Tudo estará explicado no dispositivo. O dispositivo é o trecho mais curto da sentença. A parte da fundamentação, ela é um pouco mais extensa, que é onde o juiz tenta convencer as partes que a decisão dele, baseada em tudo que foi trazido para ele analisar, vai favorecer a um ou a outro. Quais são os tipos de resultado da sentença? Bom, como eu já falei anteriormente e também em outras aulas, a sentença pode ser procedente. Isto quer dizer que o autor venceu, que os pedidos foram acolhidos. Geralmente, quando fala procedente, todos os pedidos foram atendidos. Quando o juiz julga improcedente, quer dizer que o autor perdeu e que todos os pedidos foram rejeitados. Existem também o outro tipo de sentença, que é a parcialmente procedente. Geralmente o juiz vai dizer assim: julgo parcialmente procedente, com base no artigo 487, inciso número 2 ou 3, dependendo da situação, em favor da parte autora, condenando a outra parte a isso. Então, assim, quando é parcialmente procedente, o próprio nome já diz parte. Você ganhou uma parte do processo. Então, uma parte pequena ou metade ou maior dos seus pedidos foi aceita. Se você fez 5 pedidos e um não foi aceito, isso significa que é
parcial procedente. Não quer dizer que se você foi mais ou menos procedente, não existe um percentual. Basta que todo o seu pedido não tenha sido completamente atendido para ela ser parcialmente procedente. E também, consequentemente, quer dizer que uma parte foi rejeitada. Essa parte que você foi rejeitada, que você não ganhou, te abre a possibilidade de você fazer um recurso, recorrendo só nesse pedido que você perdeu. Cabe a você fazer uma análise adequada, ponderada, se vale a pena ou não vale a pena, até porque envolve custos do recurso, onde você vai ter que pagar as custas recursais, e para recorrer você tem que contratar um advogado. Então, a não ser que você perdeu, deixou de ganhar algum valor que compense o recurso, não valeria a pena você fazer um recurso para poder receber um valor que seria, em tese, às vezes ficar 0 a 0. Consegue compreender essa matemática? Ela é muito simples. O que significa a extinção do processo? Como já falei em outras aulas, a extinção ela pode ser com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito. Nesse caso, quando o juiz diz quem está com a razão ou quem não está com a razão, ele está extinguindo o julgamento com uma decisão de mérito. Ou seja, estou resolvendo. O caso vai ser tratado assim. Parte autora ganhou, parte autora perdeu, parte ré ganhou. Mais ou menos assim. Isso é uma decisão extintiva com mérito. Ou seja, ele julgou o caso. Ali você não pode abrir um outro processo. Se você não concorda com a sentença, a parte perdedora sempre pode pedir a reanálise do caso. Não é um novo julgamento, é a reanálise da decisão do juiz em sede recursal, que é no Tribunal de Justiça. Já não vai mais julgar na sua cidade. Em geral, os tribunais de justiça ficam nas capitais dos estados. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu, se você recorrer aqui, vai para Curitiba. Se lá na cidade de Bombinhas, Santa Catarina, você fez um recurso, vai ser julgado em Florianópolis. Se você mora na cidade de Curitiba, ele só vai mudar de edifício. Tem o Fórum de Justiça e tem o Tribunal de Justiça. E aí você vai recorrer, mas mudam-se as instituições. Um é o tribunal e o outro é o fórum. Basicamente é isso que você precisa compreender. Então ele sai da competência deste juiz de primeiro grau e vai para a competência de segundo grau. Quando o juiz julga o seu processo sem julgamento do mérito, quer dizer que ou ele extinguiu ou ele decidiu que haveria uma complexidade do caso. Quando ele diz que eu não estou analisando a causa, eu não estou julgando o mérito, não estou julgando o que me trouxeram aqui para resolver. Nesse caso, o processo pode ser aberto novamente se for da análise e compreensão de cada uma das partes. Ou seja, ele não está julgando o mérito para nenhum dos dois, não está dizendo quem é culpado, se alguém vai ser condenado ou não. E qual a diferença dessas duas situações? Uma, você pode abrir o processo novamente e a outra não. Bom, quando o juiz resolve o caso e decide o mérito, começa a correr o prazo recursal, que é quando você pode ver se você vai fazer o recurso ou não vai fazer o recurso. Depende, quem ganhou pode fazer o recurso? Não pode. Se o que você pediu você ganhou, qual o motivo de você recorrer? Chama-se isso no direito de ausência de interesse recursal. Acontece de alguém recorrer da decisão mesmo quando ganhou? Depende. Se você pediu R$5.000 para o juiz e o juiz disse que você ganhou só 1.000, ele arbitrou só 1.000, você pode recorrer para tentar fazer valer o seu pedido de R$5.000. Ou seja, você ganhou o processo, mas você não ganhou o que você queria. Nesses casos, a sentença, mesmo sendo julgada procedente, o juiz dando um valor menor, você pode recorrer. Mas somente nesse caso. Quando você pede dano moral e você ganha dano moral, o juiz não pode dar parcialmente procedente. Depende, tem muitas situações. Há muitas análises que eles podem fazer, mas só muda o nome. E você tem que ficar atento. Como que você identifica se você ganhou ou perdeu? Bom, você tem que ler o seu dispositivo, que é o trecho final da sentença. Faça uma análise clara da decisão. Se você tiver dúvida, consulte um advogado. Fala, olha, eu tenho essa decisão, eu não consigo entender se eu ganhei ou perdi. Basicamente, você também não precisa perguntar diretamente para um advogado. Você pode simplesmente ir até o fórum, pedir para o servidor dar uma olhada no número do seu processo e falar, o juiz deu uma decisão, mas eu não entendi. Pode me explicar? Ele vai te explicar se você ganhou, se você perdeu, se foi extinto o seu processo. Ele vai te dar esse tipo de informação. É um trabalho dele, ele precisa fazer isso, até porque, se dependendo da situação, você pode fazer um recurso chamado embargos de declaração, que nós veremos numa aula oportuna. E nesse caso, quando você identifica se você ganhou ou perdeu, você verifica se os seus pedidos foram atendidos. Se você entrou para cobrar R$2.220 de danos materiais do orçamento do acidente de trânsito e o juiz te deu R$1.750, você precisa ler
ler e entender a sentença para saber por que ele deu essa decisão. Será que ele errou na hora da digitação? Será que ele copiou e colou de uma outra sentença? Será que ele olhou o meu orçamento e tirou alguns itens e chegou nesse valor? É isso que você precisa analisar. E aí você faz uma ponderação para ver se vale a pena recorrer ou não das peças que o juiz entendeu que não estariam incluídas naquele orçamento. Que, por exemplo, você vai lá e coloca um orçamento, alega no seu requerimento inicial que foi um acidente de colisão traseira. Aí aparece lá no orçamento um farol. Bom, o farol fica na parte traseira? Não, o farol é dianteiro. E não tem nenhuma menção de que houve dano na frente do veículo. Ele vai lá simplesmente e desconsidera. Daí ele passa a somar todo o acordo. E aí ele chegou naquele valor dos 1.750. E aí você verifica se foi decorrente do acidente, se não foi, se vale a pena recorrer, se não vale a pena recorrer. Infelizmente as decisões, por mais que às vezes você possa ganhar, você pode entender que ela é injusta. E se você entende que ela é injusta, só tem uma forma de você discutir isso novamente, é através de um recurso. E o que a sentença pode determinar? Bom, a sentença pode determinar uma ou mais obrigações. Ela pode determinar que seja feito o pagamento de uma indenização, o cumprimento de uma obrigação, como por exemplo, terminar a instalação do nosso armário, do nosso guarda-roupa, que já usamos em outros exemplos. Ele pode determinar o cancelamento de uma cobrança, como por exemplo, naquele caso da empresa Reparo Total, que nós falamos que a inclusão era indevida. Ele pode condenar a parte a retirar o nosso nome da negativação do cadastro do Serasa, ou ele pode dar improcedência total dos pedidos também. Então a sentença ela pode determinar várias coisas, mas ela sempre vai se pautar com base no seu pedido. Com base no seu pedido ela vai dizer que se você tem razão ou se você não tem razão, ou se você parou na metade do caminho e tem só metade da razão. Isso seria procedente, parcialmente procedente e improcedente. Quais são os prazos após a sentença? Bom, o prazo para recurso são sempre 10 dias. No momento em que você recebeu a intimação, seja ela pelo WhatsApp, diretamente do cartório do juizado, ou você recebeu por e-mail, se foi um meio válido de intimação estabelecido pelo Tribunal de Justiça da Sociedade, ou se você recebeu uma cartinha de intimação em casa, que vai te dizer que saiu a sentença. No momento em que você recebe essa cartinha, no dia seguinte começa a contar o prazo. Se o seu prazo você recebeu a cartinha na sexta-feira, o seu prazo vai começar na segunda-feira. No juizado especial, cível, os prazos contam em dias úteis. Então você pode excluir os feriados nacionais e contar apenas os dias úteis. Sábado não é considerado. Então você pode pular sábado e domingo quando for fazer sua contagem de prazo. Então você tem 10 dias para poder fazer o seu recurso. Bom, tendo ideia do prazo, tendo ideia da contagem do prazo, você deve ter atenção à importância da atenção às intimações. Suponha, você recebeu a cartinha no seu endereço. Você não é obrigado a ser intimado pessoalmente. Afinal, quando você fez a distribuição do processo, você já colocou lá no preâmbulo, junto com a sua qualificação, o seu endereço. Se por acaso você mudou de endereço, imediatamente você deve comunicar ao juiz. Porque o juiz, se mandar a cartinha para sua residência e você não morar mais lá, você é considerado intimado. É uma obrigação sua manter o endereço atualizado justamente para essas comunicações. Então você é penalizado se deixar de comunicar. Qual que é a penalidade? A penalidade é a perda do prazo. Nada mais do que isso. Então, quando você receber a cartinha, dê uma certa atenção para ela. Ela não vai te mandar uma cópia da sentença. Ela vai te mandar uma intimação que a sentença está no processo. A sentença estando no processo, dê uma atenção, abra ela e leia. Tente entender. Se ela for improcedente e você ficar muito inconformado com ela, você deve procurar um advogado desde já para poder providenciar o seu recurso. Porque independente de você contratar o advogado ou não, o seu prazo já está correndo. E uma coisa que prejudica muito o sucesso de um recurso é você deixar para procurar o advogado faltando 2 dias para apresentar o recurso. Dá para apresentar o recurso no mesmo dia? Dá. Mas ele vai ser bem analisado? Não vai, porque não há tempo. Às vezes o advogado está com um prazo longuíssimo para cumprir, ou ele está trabalhando em um caso bem complexo, onde está fazendo alegações finais, ou até está terminando um recurso. Ele vai acabar fazendo para você, para lhe atender, mas de uma forma que é não muito minuciosa. Ele não vai conseguir apontar exatamente quais são os erros e as falhas da sentença para dizer, olha, o juiz errou aqui porque interpretou essa prova errado. Ele tem que interpretar de tal forma, que é isso que é a impugnação da sentença, isso é o recurso técnico. Você não vai pedir para o juiz, olha, analisa de novo que o juiz lá errou. Mas errou aonde? Você tem que dizer, ele errou aqui. Isso é a impugnação específica da sentença. Até porque se o advogado não faz isso, o seu recurso é prejudicado. Porque se você leva simplesmente uma cópia da sua petição inicial como se fosse o recurso, não vai nem ser aceito por violação
do princípio da dialeticidade. Então, existem várias formas de nuances de fazer um recurso técnico, e é por isso que exige-se o advogado nessa fase. Então, se acontecer de você perder o processo, você tem dois caminhos. Você pode aceitar a decisão, mesmo que não te agrade, que você fique inconformado, ou você deve buscar um advogado. O que recomenda-se? Faça isso com muita antecipação. Assim que você ler a sentença, já busca um advogado, discuta com ele a sentença, verifica o porquê que ele perdeu, o que aconteceu, e se você vai ter alguma ideia do advogado de falar, olha, a viabilidade do recurso, estatisticamente falando, a probabilidade da gente ganhar e virar esse jogo é muito pequena. Aí você analisa, porque você vai ter que pagar o advogado, você vai ter que pagar as custas processuais, e de repente já não foi bom a sentença, e você gastar mais dinheiro ainda. Então você precisa fazer essa contabilidade financeira de viabilidade, para saber se vale a pena ou não vale a pena. Não só recorrer por recorrer, recorrer pelo impulso, perdi, vou recorrer. Mas se você está sobrando dinheiro, se você acha que está tudo bem, está tudo certo, faça o recurso. O problema é que o recurso, se não tiver bons argumentos, se ele for feito em cima da hora, pode não dar muito bom. Então sempre procure uma pessoa que vai fazer o recurso para você de forma antecipada. Você tem 10 dias úteis. Se recebeu a sentença na sexta-feira, melhor coisa possível. Passe o sábado e domingo estudando a sentença, dando uma lida, tentando entender onde foi que errou, ou se houve erro, ou se foi coisa do juiz que ele pisou na bola, não analisou direito a prova, ou alguma coisa que ele ouviu errado e interpretou diferente, alguma coisa assim. E na segunda-feira já busca advogado. Vai ser o dia número 1. Então tem 10 dias. Passa durante 5 dias, se for o caso, um estudo desse caso, juntamente com o advogado, para ver se vale a pena. Converse com a parte técnica para ver se vale a pena fazer o recurso dele. É seu direito. Não, você pediu uma coisa, não ganhou, você pode recorrer. Não é a decisão do juiz de primeiro grau que acaba com tudo. De jeito nenhum. Bom, o que acontece se ninguém recorrer? Se ninguém recorrer do processo, vai ocorrer um fenômeno chamado trânsito em julgado. E o que é isso? É quando passa os 10 dias, o servidor lá do cartório vai emitir uma certidão no processo e falar, olha, transitou em julgado. Esse negócio de trânsito em julgado quer dizer assim, bom, acabou o processo, não tem mais recurso. Vamos passar para a fase 2. A fase 2 agora é o cumprimento de sentença. Se você entrou contra uma pessoa e pediu R$5.000 de dano moral e do outro lado foi comprovado que você não tinha direito, o juiz vai jogar improcedente. Muito bem. Tem trânsito em julgado? Tem. Ninguém recorreu, acabou o processo, já está certificado. Existe cumprimento de sentença? Nesse caso não existe. O processo vai ser extinto e baixado, definitivamente encerrado. Nesse caso, como você pediu uma coisa e não ganhou, e a outra parte só disse que você não tinha direito, acabou o processo. Não tem o que executar. A outra parte não tem o que executar. Ela praticamente saiu vencedora do processo e você perdeu e não recorreu. Agora, suponha que você pediu os R$5.000, o juiz só te deu 1.000 e você falou, não vou recorrer. E a outra parte também não recorreu. O servidor foi lá e certificou o trânsito em julgado. Ou seja, estabeleceu-se que não tem mais recurso. O que acontece agora? Inicia a fase do cumprimento de sentença, que é onde você vai executar esses R$1.000. Então você analisa a decisão do juiz, faz o cálculo para ver se vai ter alguma correção desse valor de R$1.000 e peça ao juiz que intime a outra parte para fazer o pagamento. Essa é a fase de cumprimento de sentença, que é onde você vai cumprir a decisão judicial. Então entenda, não basta você fazer todo o processo, ganhar uma sentença e ainda não receber. Você precisa passar pela segunda fase, que é o cumprimento da sentença. Esse cumprimento da sentença é onde se estabelece os ritos executórios, o processo de execução. Bom, e quando a sentença pode ser recorrida? A sentença ela pode ser recorrida quando alguma das partes discorda do seu resultado. Se você pediu alguma coisa e não ganhou, seja você autor ou seja você o réu, suponha que você é o réu e fez um pedido contraposto e o juiz julgou improcedente, falou, não é o caso do pedido contraposto. Você pode recorrer pelo pedido contraposto. Não tem problema algum, até o seu direito. Mas entenda, você precisa do advogado. Quando a sentença pode ser recorrida também? Quando você verifica que houve erros na análise do fato. O que é isso? O juiz interpretou a prova errado, ele entendeu um documento, misturou alho com bugalho, sabe? Quando ele entende uma coisa que parece que não tem nada a ver com o que foi juntado no processo. Então você pode recorrer para chamar a atenção em segundo grau de que a análise das provas não foi feita de forma adequada. Novamente, para isso você precisa do advogado. Mas aí, como você já tem um conhecimento do seu processo, foi você que fez o pedido inicial, ou foi você que fez a contestação, foi você que produziu a prova, você juntou ela no processo, e você leu a fundamentação do juiz e falou, ele fez completamente errado. Apresente essa argumentação para o seu advogado, porque aí ele vai compreender
entender toda a dinâmica do que aconteceu e vai se antecipar e apurar pontualmente qual é a tese que ele vai apresentar para reformar a decisão por conta dessa má interpretação, dessa análise inadequada da prova. Porque acontece do juiz olhar uma prova e às vezes olhar superficialmente e acabar se confundindo na hora da redação ali e passar a entender que a outra parte que tem o direito. E aí você já fala assim, não, está errado, não tem como ele ter analisado esse documento assim ou assado. Às vezes, com a conversa com o advogado, ele lendo a sentença, ele pode falar, não, mas ele fez isso aqui, mas logo adiante ele já expôs o motivo e vai te falar se há viabilidade do recurso ou não. Então, é uma das formas de você fazer um recurso por conta de erro da análise dos fatos. Outro recurso que você pode fazer é quando o juiz é omisso no processo ou existe contradição. Por exemplo, contradição clássica que se dá em exemplo nas faculdades de direito. O juiz foi lá e fez toda uma fundamentação do caso que dava a entender que o autor ia ganhar. E chega lá no final, no dispositivo, ele julga improcedente o pedido. Novamente, não sabemos se era um Ctrl+C, Ctrl+V de um modelo que ele tinha, ou não sabemos se ele realmente pode ter comido bola e julgado errado. Não sabemos se foi um erro material. Quando ele queria dizer procedente, ele acabou dizendo improcedente. Acontece erro de digitação com muita frequência. Ainda mais se você digita rápido, se você está num teclado Wi-Fi que às vezes falta bateria, ele começa a comer os caracteres que você está digitando, você tem que refazer toda hora até carregar o teclado ou botar novas pilhas. Pode acontecer de tudo. O que não pode acontecer é uma contradição. Você verificou a contradição, você pode fazer um recurso. Nesse caso, você tem um recurso mais curto e gratuito para fazer. Quando você verifica que a sentença tem essa contradição, você pode fazer um recurso chamado embargos de declaração, que é para pedir para o juiz sanar essa contradição. Explique para ele, excelência, houve uma contradição no processo, toda a fundamentação você deu a entender que o autor tinha razão, mas no dispositivo você diz que é improcedente. Isso está contraditório, esclareça. O juiz vai esclarecer para você se realmente ele errou, ele vai dar as razões, modificações, como também ele pode falar, não tem nada de contradição, você está querendo uma reanálise do caso, você deve recorrer. Ele pode fazer isso? Pode. E é um grande problema dos advogados hoje em dia quando faz o embargo de declaração. O juiz diz que não tem nada para esclarecer, que não está omisso nada e que a parte tem que recorrer. E parece que chega nos juízes leigos e se espalha, parece um vírus isso. Mas tenha em mente que isso pode acontecer. Mas você pode fazer esse recurso de embargos de declaração e aguardar a nova decisão. O prazo fica suspenso. E durante essa suspensão, já analise a possibilidade de contratar um advogado, para você se antecipar, para dar um tempo para ele poder fazer uma tese bem viável, um recurso bem estruturado e te amparar melhor no seu direito. Existe também as omissões. Suponha que você fez 2 pedidos e o juiz só analisou um. Você pediu dano material e dano moral. E lá no final, o juiz só disse que está te concedendo o dano material e não falou nada do dano moral. Você leu a sentença inteira e lá o juiz não fala se vai conceder, se não vai conceder, não só na parte dispositiva, mas também na parte da fundamentação. Você tem que verificar se o juiz está reconhecendo que houve o dano moral. E aí é uma omissão. Você pode solicitar para o juiz que corrija essa omissão, que fale sobre o dano moral, que ele foi omisso, já que você fez o pedido e você que estabelece os limites da ação, é você que tem que fazer esse pedido de correção. Passou batido pelo juiz. Acontece? Com frequência. Acontece. Outra omissão. O juiz condenou a parte a pagar determinado valor para você, mas o juiz não falou se vai ter a correção, como é que vai se dar a forma de juros. É uma forma de omissão. O que você faz? Este recurso chamado embargos de declaração, que é onde você avisa o juiz, olha, excelência, você concedeu o valor de R$1.000, mas foi omisso. Como que eu vou corrigir isso? Qual é o índice de correção? E quando é a incidência de juros? E o juiz pode retificar apenas a parte dispositiva para poder incluir essa omissão que faltou. Acontece? Sim, acontece. Mas se você não fala nada, você não pode chegar numa fase de cumprimento de sentença e simplesmente estabelecer um índice de correção, estabelecer quando vai ser a incidência de juros. Daí, nesse caso, você acaba ficando um pouco vendido e tendo que executar a sentença simples. Se ele condenou R$1.000, a partir da sua petição que vai ocorrer a correção de juros e correção monetária da sua condenação. Ao menos isso é o que a outra parte vai impugnar e ganhar muito mais tempo. Inclusive vai abrir possibilidade de recurso e pode até anular eventual expropriação, se houve penhora online, alguma outra coisa. Então sempre fique atento com a sentença, porque pequenos detalhezinhos que podem ser corrigidos, eles não mudam a sentença. Então você pode usar o embargo de declaração. Agora, quando você está inconformado com a decisão, somente através do recurso cabível. Porque senão, imagina, todo mundo fica pedindo para o juiz para reanalisar a causa. E a hora que pede
pede para reanalisar, não tem segurança jurídica. Juízes erram? Sim, acredite, eles não sabem tudo. Às vezes as provas também não ajudam. Mas aí, como que você vai mudar a decisão dele? Pedindo para ele mesmo reanalisar o caso e julgar de novo? É claro que não, porque não tem segurança. Uma vez dada a decisão, ela não pode ser modificada pelo juiz, salvo algumas situações de omissão, contradição, erro material, onde o juiz, por exemplo, condenou a parte em R$1.000 e entre parênteses escreveu R$5.000. Poxa, ele tem que, é uma contradição, ele tem que esclarecer. Você não está mudando a sentença, ele não vai retirar o dano moral, ele vai esclarecer se é 1.000, se é 5.000, ou ele vai incluir a correção monetária para evitar recursos protelatórios. É porque se o juiz fala assim, não sou omisso na forma de correção. Primeiro que você vai ter dificuldade na execução para corrigir esse valor. Segundo, para você mudar isso, só recorrendo, porque o juiz não vai mais alterar sua decisão e nem pode. Imagina, se cada parte faz um embargo de declaração, o juiz ficar mudando a sentença, quando é que esse processo vai ser resolvido? Então ele dá a sentença, certo ou errado, pro mal ou pro bem, cabe recurso, para quem tiver o direito. Custas e honorários da sentença. Qual é a regra geral do juizado especial? Bom, passou por todo esse processo, chegou na sentença. Tem custas e honorários advocatícios? Não tem. Primeira fase é concedida essa gratuidade. Para facilitação dos direitos, o juizado tem uma função social de não afastar o direito de uma pessoa que precisa, desde que seja de baixa monta, como 0 a 20 salários mínimos. Da mesma forma, se você abrir um processo de 40 salários mínimos e estava auxiliado por um advogado, também na sentença final não tem condenação em custas. Inclusive a própria sentença no modelinho já está escrito lá no último rodapé, sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo tal da Lei 9.099. Veja o artigo que estabelece isso na sua tela. Bom, como regra geral também, existe a possibilidade de condenação em custas. Por exemplo, se o juiz entendeu que o seu pedido foi decorrente de uma litigância de má-fé, ele pode condenar a parte que agiu de forma contrária à boa-fé, ele dar uma multa processual, que é justamente essa consequência de litigância de má-fé. Se ele, por exemplo, o autor, ele agiu de forma errada, teve uma lide temerária ou teve litigância de má-fé, o juiz pode condenar você nas custas e honorários do advogado da outra parte, se a outra parte foi acompanhada por advogado. Veja a previsão legal na sua tela. Ele também pode condenar você a pagar as custas do processo no caso de não comparecimento. Então veja, a regra geral, se você cumpriu todos os atos, compareceu nas audiências, é da gratuidade, desde que você haja sempre com boa fé. Se houver alguma incidência de lide temerária, de você sabe que não tem direito, você está entrando só para fazer um constrangimento processual para outra parte, só para trazer prejuízo para que ela contrate um advogado, achando que no juizado não tem consequência, o juizado tem consequência. Não é muito falado, mas tem. Então não entenda que seja somente gratuidade. Eu vou no juizado e ele vai ver, porque lá não me custa nada, eu já sei reclamar. Eu fiz um curso lá no YouTube que falou tudo. Sim, falou tudo. Inclusive que nesses casos você pode ser condenado por litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios, ok? Quais são os erros mais comuns na interpretação da sentença? Bom, um erro mais comum, e hoje as pessoas parecem que não têm tanta atenção, mas são outras pessoas. Você tem atenção. Você já chegou aqui na aula 19, já estamos quase no final do nosso curso. Você já entendeu que se você não ler toda a documentação que você recebe do Poder Judiciário, é um erro. E bom, um erro mais comum é ler apenas uma parte do texto. Por exemplo, você leu apenas a parte dispositiva. Você pediu dano material e dano moral. E o juiz, só na parte dispositiva, você estava ansioso, correu a página para ler, só leu aquele parágrafo final falando se era condenação, se não era, se você ganhou, se você perdeu, o que você ganhou, né, o que você deixou de ganhar, e você leu só aquela parte do dispositivo. E lá o juiz fala que você ganhou o dano material. E aí você já pensa, poxa, existe um recurso cabível chamado embargo de declaração, eu vou fazer aqui para perguntar pro juiz por que ele não me deu o dano moral. Só que o juiz já falou que não incidiu o dano moral na parte da fundamentação. A parte dispositiva é o que ele condena. Ele não é obrigado a falar o que ele não condena. E às vezes é por isso que você, quando lê já parcialmente procedente, você sabe que já foi uma parte. A parte que ele não concedeu já está na fundamentação. Então, um dos erros mais comuns é ler só uma parte do texto, que é uma parte da sentença. Outra coisa é ignorar o dispositivo. Você começa a ler a fundamentação
fundamentação, fica todo feliz que, poxa, ganhei, e não leu a parte do dispositivo que o juiz disse que era improcedente. E aí você esqueceu de fazer uma embargo de declaração para ele corrigir um erro material, eventualmente, ou uma contradição que ele possa ter, em vez de digitar procedente, digitou improcedente, por costume, ou sei lá, porque estava muito rápido no pensamento ali, já estava até pensando no próximo caso, digitou errado, ou até mesmo para contradição. E aí você leu toda a fundamentação, já ficou feliz, saiu contando para todo mundo, avisou a família, e quando viu, passou o prazo e transitou em julgado o processo. Mas no fundo era improcedente, e você não fez nenhum meio adequado para poder reformar essa decisão. O juiz sabe que é erro material, mas ele pode mudar? Ele pode mudar de ofício antes do trânsito em julgado. Então, se o juiz não perceber, depois que transitar em julgado, não tem mais recurso e a decisão é imutável. O juiz não pode simplesmente pegar e passar uma caneta, um branquinho, né? Fazer um risco lá no IN e deixar procedente. Não pode, nulidade. Tem até a outra parte lá para incomodar o juiz. Então, pode acontecer? Pode sempre. Evite esses erros comuns de ler apenas uma parte do trecho, de ignorar a parte da dispositiva, confundir a fundamentação com a decisão final, o que é muito comum. Às vezes o juiz, necessariamente, ele dá uma sentença um pouco mais técnica, em vez de fazer uma linguagem acessível para a pessoa entender de primeiro, né, de pronto. E aí usa expressão em latim, mistura lá com o dispositivo e você não entende. Se você não entende, havia uma coisa muito boa na lei dos juizados, que você podia fazer um embargo de declaração baseada na dúvida. Você podia falar: excelência, não entendi a decisão, tá confusa para mim, mas foi suprimido. Riscaram esse trecho da lei, não sei por qual motivo, que justificativa tinha, já que as sentenças, por princípio, elas têm que buscar a simplicidade, a facilidade de compreensão do cidadão direto, né, que não é parte, que não tem um curso superior, que não é um advogado. Não faço realmente ideia por que tiraram essa parte da dúvida. Mas você pode fazer um embargo de declaração solicitando para o juiz explicar a contradição, porque você não entendeu. E explique para ele o que não entendeu. Fala: isso aqui parece que uma coisa é isso, e aí depois é aquilo, e aí depois é outra coisa. Não entendi. É como se você tivesse com a dúvida ainda efetiva, mas você faz pedindo a contradição material. E aí o juiz vai ver se realmente é o caso de corrigir ali ou não, ou até ele esclarecer melhor a decisão. Explique para ele no seu recurso que você não entendeu a decisão. A decisão é para você, cidadão. Ele não está escrevendo a decisão para um advogado. Quando o juiz perceber que foi o próprio cidadão que fez o processo, que recebeu a intimação na casa dele, e é o próprio cidadão que está fazendo a embargo de declaração, ele pode sentar e pensar e falar: poxa, para mim é tão corriqueiro isso que, olhando bem agora, uma pessoa comum, uma pessoa simples que não tem prática aqui no judiciário pode não entender. Ele pode explicar para você. E assim você entender. Porque se você não entender, como é que você vai cumprir? Você não sabe se você ganhou direito, se você ganhou uma parte, se você perdeu. Como é que tem que ser o cumprimento da obrigação? Quando que vai ser? Começou a usar expressões complexas e você não entendeu. Então fique muito atento na possibilidade de fazer um embargo de declaração para solicitar para o juiz esclarecimento dessa contradição. Diga literalmente: excelência, não entendi. Ele não vai afastar o direito de você e não vai te punir ou dar uma decisão como ele dá para os advogados, fala assim: não tem nada de contradição, se você quiser você que recorra. Não é com essas palavras, mas é esse o sentido. Exatamente assim. E outro erro comum é você não observar o prazo recursal. Você recebeu a sentença, ficou lá pensando: o que ele te quis dizer? Como é que vai ser? Quando viu, passou 10 dias. 10 dias são 2 semanas. Segunda a sexta, 2 vezes, 2 semanas. Então, se você é muito atarefado, tem um tempo muito curto, você precisa se organizar nessa parte dos prazos recursais. Porque se você ler a sentença, não entender, ou ler e entender e postergar alguma providência, pode não ser muito bom na hora de fazer um recurso, porque vai ficar em cima da hora, muito sucinto. Quando a gente está no segundo grau, é como se a gente saísse da mesa das crianças e fosse para a mesa dos adultos. Lá as regras mudam, lá o formalismo impera e lá precisa de técnica. E os desembargadores recebem centenas, se não milhares de casos por mês, porque como é a turma recursal que fica centralizada geralmente ali na capital dos estados, elas recebem recursos de todos os fóruns do estado. Então imagina, no Paraná deve ter cerca de 400 a 420 fóruns, tem mais cidades, mas existem cidades que abarcam mais, né? A circunscrição é um pouco mais alargada, como por exemplo Santa Terezinha, que é a nossa cidade vizinha aqui de Foz do Iguaçu, não tem fórum, pessoas litigam aqui, mas imagina, são 500
500 e poucos municípios, com pouco menos de comarca, porque não justifica ter toda uma estrutura e um aparato judiciário nessa cidade que é muito menor, coisa de 10% do tamanho de Foz do Iguaçu, que é mais fácil você abrir uma vara nova em Foz do Iguaçu, um juizado novo em Foz do Iguaçu, para abranger mais do que criar toda uma estrutura, concurso, despesas, aparelhamento, edificações, porque às vezes constroem-se os fóruns próprios estaduais, do que você simplesmente aumentar. Então imagina, no total nós temos mais ou menos 550, 570 municípios na cidade. Então o desembargador vai receber todos os recursos lá na primeira turma, segunda turma, terceira turma recursal, é distribuído por matéria, tem de trânsito para um lado, direito bancário para o outro, direito aéreo vai para outro, que são mais temáticas especializadas. Imaginem o volume de trabalho que tem lá. Eles precisam dar decisões em lote. É por isso que existem os enunciados e as súmulas, que é para já estabelecer como que é o entendimento. Você trouxe esse caso aqui, a regra é essa. Aonde que o seu caso não entra dentro dessa regra? É isso que é a técnica recursal que você precisa mostrar, além de mostrar aonde é que o juiz errou na sentença. Então observe o prazo. Veja, existe uma complexidade na fase do recurso que não basta só recorrer, tem que entender como a máquina funciona para você poder agir a seu favor. Então, observe sempre o prazo, não deixe para a última hora para você buscar um advogado se você quiser recorrer. Se você não quiser recorrer, tá tudo certo. É direito seu, não tem nenhum ônus, dependendo do que tiver escrito na sentença, você não vai ter consequência. Se você pediu uma coisa, a pessoa só se defendeu e o juiz disse que não, acabou por ali. E qual a importância da leitura atenta da decisão? Compreender seus direitos e obrigações, porque às vezes o juiz pode dar parcialmente procedente o seu pedido e parcialmente procedente o pedido contraposto. Então você tem que entender que você tem direito e obrigação na sentença. Qual é a sua obrigação? Será que já compete a você fazer a sua parte agora para evitar que venha uma execução? Será que vale a pena você buscar o réu para tentar fazer um acordo e talvez deixar por isso mesmo? Olha, o juiz condenou você em 1.000, condenou eu a 1.000, os direitos aqui se compensam. Eu vou pagar 1.000 para você, depois você vai me devolver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo que a gente extingue o processo? Será que é mais viável? Será que não é viável? Analise, veja, sempre da leitura atenta, descubra se você tem direitos e obrigações, só direitos ou só obrigações. Você precisa fazer essa leitura atenta, você precisa compreender o que está escrito na sentença. Avalie a necessidade de recurso. Suponha, o exemplo que demos anterior, você ganhou 1.000 e o juiz te condenou em 1.000. Só que você pediu mais. Será que vale a pena você fazer um recurso para pedir, olha, mas na verdade eu pedi 5, eu tô aqui recorrendo para aumentar o valor. Pode aumentar? Pode. Pode não aumentar. Se não aumentar, o que acontece? Você vai ser condenado nas custas processuais e honorários do advogado da outra parte. E fora que você pagou o seu advogado para fazer. Então, será que vale a pena você tentar um recurso para aumentar um pouco o valor, mas você gasta mais do que essa diferença que você receberia? Então, sempre avalie a necessidade do recurso. Essa avaliação, ela também é financeira. Não é só, eu tenho direito, eu acho que eu vou ganhar. Mas a que custo? Será que vale a pena você ganhar uma coisa que você vai diluir com despesas que você está tendo no processo? Não sei. É isso que é a individualidade do caso. Por isso que fala, cada caso é um caso. Nunca pergunte para o advogado se vale a pena recorrer. Ele pode te dar todos os prós e contras, mas a decisão é sempre do cliente. Não tem como o advogado falar assim, vale a pena recorrer, vamos recorrer. Não, a responsabilidade não é dele se não der certo. Não é ele que vai pagar as custas do recurso. Ele não vai abrir mão dos honorários se for o caso. Alguns casos pode ser, ele pode cobrar no êxito, pode falar assim, vamos recorrer, você paga as custas, eu faço o recurso, se a gente ganhar, a gente faz um percentual da causa, um percentual dos valores. Pode fazer isso aí, mas essa triagem que você faz tem que avaliar, tem necessidade desse recurso? Vale a pena, não vale a pena? Será que compensa? Porque no momento em que você faz o recurso e você tem uma obrigação também, a sua obrigação está correndo juros e correção também. É uma coisa que você precisa analisar. Essa, geralmente, é uma conversa muito sincera que o advogado tem que ter com você. Ele tem que explicar todos os riscos. A obrigação do advogado não é dizer para você se vale a pena o recurso ou não. Ele não pode te dizer que a causa é ganha. Ele não pode te dizer que vai dar certo o recurso. O advogado, ele é meio. Ou seja, ele faz a parte técnica para você, mas quem está falando no recurso é você. Ele está assinando o recurso para poder validar o recebimento dele. É você quem faz o pagamento das custas. É você que é condenado. É você que recebe o valor. Então, assim, a decisão é sempre sua. A obrigação do advogado é dizer para você quais são os riscos envolvidos. Saiba fazer as perguntas certas para o advogado para você ter informação. É basicamente a finalidade desse curso. É empoderar você, é te dar informação para você tomar uma decisão consciente. Vou sozinho?
Não. Olhando tudo isso, eu acho que eu vou com um advogado. Bom, quer saber? Eu vou com um advogado até uma parte. Olha, eu vou contratar um advogado e vou fazer informação. A informação te liberta. Então o advogado ele tem que falar para você todos os riscos, para você calcular isso. Se vale a pena ou não vale a pena. Essa é a obrigação dele. Nunca dizer se vale ou não vale a pena, se o seu recurso vai ser julgado procedente ou não vai. Ele não tem como prever o futuro. Não depende dele. Ele vai dar o seu melhor para fazer o seu recurso, vai arrumar uma tese viável, vai juntar as decisões do tribunal para tentar constranger eles de que se os casos já são decididos assim, por que o seu caso não foi? Mas não é ele que tem o poder de decidir. São outras pessoas. Lembra da persuasão racional? Também existe no segundo grau. E pior, no segundo grau tem 3 desembargadores. Você precisa de pelo menos 2 votos para ganhar o recurso. Tudo depende. Então, analise adequadamente, faça a leitura atenta da decisão, da sentença do juiz e veja, vale a pena ou não vale a pena? Nunca faça um recurso somente pelo impulso, ou pelo ego, ou para dizer que tem razão. Faça um recurso estratégico com inteligência. Vire a página, parta para outra. Prepare-se daí para a fase de execução. O que é a fase de execução? Se você é o autor e ganhou, você tem que se preparar para você cobrar a pessoa. E se você é o réu, prepare-se porque você vai sofrer uma expropriação. Ou seja, se você não fizer o pagamento, o que vai acontecer? Bom, o juiz vai penhorar sua conta, vai penhorar seu carro, vai penhorar crédito solar, vai penhorar até às vezes o salário, dependendo da situação. No estado do Paraná, se você tentar todos os meios possíveis para penhorar algum bem, para satisfazer o crédito do credor e não conseguir, é possível pedir uma penhora entre 10% e 20% do salário da pessoa, contado diretamente em folha para pagar essa condenação. Na justiça comum não se aplica, mas no juizado se aplica. Por quê? Não sei. É uma ótima pergunta. Mas entendendo a regra do jogo, você tem que usar essa regra ao seu favor. Se você não pedir porque acha que é errado, bom, você não recebe, tá tudo certo. Mas afinal, você quer recorrer? Você quer receber ou não quer receber? Você acha que o réu tem que pagar as obrigações dele ou não tem que pagar, fica por isso mesmo? Você quer ganhar e não levar? São pontos de vista, são perspectivas completamente diferentes. Se para você o salário é impenhorável porque o Código de Processo diz isso, que é absolutamente impenhorável, e você acha que é errado fazer esse pedido, não faça. Mas se você acha que a pessoa está se esquivando de pagar para você e você tem um valor a receber, nem que seja parcelado no salário. Por isso que lá no final, vendo todo o trâmite processual, às vezes lá no começo agora, na primeira audiência de conciliação, que é lá atrás, você aceite uma proposta de parcelamento a longo prazo. Você evita um monte de fase processual, um monte de tentativa de penhora que não recebe, flexibiliza o pagamento. Não é o ideal, não é o que eu gostaria para todas as pessoas, mas é o que se tem hoje. Então você precisa agir sempre com inteligência e estratégia. E para isso, você tem que ter informação. Quais são as consequências práticas da sentença? Bom, a consequência prática da sentença encerra a fase de conhecimento. O caso não será decidido novamente. O que vai acontecer agora? Se alguém recorrer, tem que ser de forma técnica para dizer por que a sentença errou. Nunca vai pedir o julgamento de novo, nunca vai colocar os mesmos argumentos. É o que chamamos de atacar a sentença. Não é xingar o juiz, é atacar os fundamentos da decisão. É mostrar aonde o juiz errou, por que ele errou, que o documento que ele deveria ter analisado está no movimento número tal, e é isso que eu quero aqui. Juntamente com decisões já do tribunal que falam esse caso sempre analisaram assim, eu estou completamente adequado ao caso, reverta esse jogo aí para mim. Seria mais ou menos isso. Bom, outra consequência prática, possível pagamento ou entrega da obrigação. Por que eu digo possível? Porque inicialmente quando você pede o cumprimento da sentença, o juiz intima a outra parte para fazer o pagamento voluntário. Quando a gente fala pagamento voluntário, é para evitar sanções processuais. Suponha que você ganhou seus R$1.000 de danos morais e você agora pede o cumprimento de sentença. O juiz manda uma cartinha para ele para poder fazer o pagamento. No prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora do banco. Muito bem, sua conta de 1.000 já passou para 1.100 e ainda vai vir a penhora na conta de banco da pessoa. Bom, nesse caso específico, por que o juiz depende de você pedir o cumprimento de sentença? Porque é faculdade sua pedir o cumprimento da sentença. Às vezes você conhece a parte contrária, sabe que ela está numa penúria e você só queria mostrar que você tinha razão. E aí você ganha e não executa. Você precisa executar nesse momento, já quando acaba a sentença? Não. Você pode esperar uns 3 anos para executar isso? Pode. Quando a pessoa melhorar de vida, ou quando você achar que vale a pena agora nesse momento, ou por qualquer decisão pessoal que você tenha, você pode esperar? Pode. É por isso que o juiz espera você anunciar que você quer o cumprimento da sentença. O cumprimento não inicia-se automaticamente. O juiz não vai dizer assim, ó, pague, tá aqui o cálculo. Não, é você que tem que apresentar o cálculo no juizado. Você que tem que atualizar a sua sentença, atualizar os seus valores e pedir para a outra parte ser intimada para pagar sob pena de penhora. Mas se você não quiser fazer, tá tudo bem. A decisão é sempre pessoal, é sempre sua.
advogado. Quando você contrata um advogado, a fase do cumprimento de sentença você pode fazer sem um advogado, se você já atuou sem advogado e não teve recurso. No momento que você contrata o advogado, ele vai fazer o recurso para o tribunal. Quando o processo voltar, o advogado já está constituído, ele vai continuar no processo. A não ser que você destitua ele para você assumir, o que não convém, não compensa para você, porque afinal você já pagou o advogado, deixa ele trabalhar. O advogado geralmente chegou à sentença, ele já começa a execução. O advogado não tem essa faculdade de decidir se ele vai esperar, se ele não vai fazer de jeito nenhum, a não ser que você fale para ele: olha, doutor, não quero receber, eu não quero executar agora. Eu entendo que a pessoa está numa fase ruim, ele me procurou, a gente conversou, eu vou esperar um pouco. Ok, o advogado não pode fazer se você deu essa ordem para ele de aguardar. Agora, se você não fala nada, o advogado já executa. Por isso que tem que ser a outra parte intimada. Quando tem advogado, a intimação vai para o advogado. O advogado deve comunicar ao cliente: ó, começou a fase aqui, estão pedindo isso, como é que você quer pagar? Posso fazer o boleto de tribunal para você? Você faz o pagamento lá no fórum direto? Como é que você vai fazer? Vem aqui e vamos conversar. Aí ele fala: ó, doutor, não tem como pagar. Será que a gente não pode propor um acordo? Entenda, quando o advogado entra em contato com você ou entra em contato com o seu advogado, ele está levando a informação do cliente dele. Não é o advogado que está querendo parcelamento. Para falar a verdade, o advogado prefere que sempre, quaisquer das partes, seja ele da parte autora, da parte pague de uma vez. Porque o pagamento parcelado vincula o advogado indo no processo por muito mais tempo. E depois tem que fazer comprovações, juntar recibos, depende do que for combinado. Então, assim, quando o advogado leva a proposta, é porque o cliente dele pediu. Sempre é o cliente que tem o poder de decisão. Se o cliente fala assim: ah, eu não vou pagar, e que ele tente a sorte, o advogado não pode falar isso no processo, vai dar uma manifestação dizendo assim: ciente da intimação para pagamento, todavia não é possível neste momento. Ponto. Jogou a bola de volta para você. Aí você começa a solicitar as penhoras sequenciais conforme o Código de Processo Civil determina. Lá na frente, quando você não recebe nada, daí você vai lá e pede penhora da CNH, pede para bloquear a CNH da pessoa, pede para bloquear cartão de crédito, tem juízes que dão, tem juízes que não dão, aí você já começa a achar que a justiça é injusta, e na verdade ela é bastante injusta quando te devem, então você precisa agir com racionalidade. Então veja, logo depois da sentença existe a possibilidade da nova fase processual, e essa nova fase processual ela vai iniciar se você quiser. Se você achar que não vale a pena o esforço e o tempo todo que você vai fazer para receber algum valor que você entende que não faz mais sentido para você, você pode deixar em stand-by. Só não vai esquecer que executa porque prescreve. 5 anos vai prescrever isso. A sentença, se não for executada, prescreve 5 anos. E depois do arquivamento, mais 5 anos. Qual a relação entre a sentença e a fase recursal? Bom, se houver recurso, o processo ele não é mais movimentado no primeiro grau. Ele vai agora para a fase recursal. O processo é criado um apenso e é trabalhado somente a parte do tribunal neste apenso. O que é um apenso? É um processo que você é distribuído no tribunal com base no teu recurso. Como que eu posso explicar isso? Sabe uma pasta? É como se você colocasse uma pasta embaixo da outra. Você tem a pasta do processo principal e tem a pasta do recurso. Lá todas as decisões serão decididas naquele processo. Todavia, alguns sistemas bloqueiam para que o juiz de primeiro grau não faça movimentações. Você não faz mais movimentações no pedido de primeiro grau. Agora é só no segundo, até resolver lá. Quando resolver lá, o processo volta para a pastinha que estava arquivada. Estava ali, ó, suspensa, esperando o resultado do recurso. E aí volta a tramitar dali em diante. Se não houver o recurso e a decisão caducou, transitou em julgado, começa o cumprimento da decisão. Lembra-se, sempre o credor tem a faculdade de executar ou não. Ele pode não querer naquele momento. Não quero. Daqui a um ano eu vejo isso. Você pode fazer isso? Pode. Precisa justificar o juiz? Não. Porque quando o processo volta da fase recursal, o juiz intima as duas partes para dizer o que querem de direito. Digam às partes o que pretendem na continuação do processo. Você pode simplesmente não manifestar. Você vai perder o direito? Não vai perder o direito. Você pode se manifestar daqui a um ano e pedir o cumprimento da sentença. A parte ré, que não tem nada para pedir, já que ela perdeu, ela fica esperando a movimentação da outra parte. Se a outra parte não pedir, ela fica quieta. Ela não sai por aí pagando, né? Ela pode fazer isso? Pode. Pode chegar e já depositar e falar: me livra desse negócio, eu não quero surpresa lá na frente. É porque lá na frente, a sentença vai vir corrigida. Não é só aquele R$1.000 que você ganhou, já vira quase 1.300, dependendo da situação. Então ela fala assim: tá aqui, já depositei no processo, intima outra parte lá. Se ela quiser pegar o dinheiro aí ou não pegar, é problema dela. Mas a minha obrigação já foi cumprida. E o processo é extinto. Porque às vezes a parte ré precisa
precisa de uma certidão positiva, né, dizendo que não tem uma certidão, uma certidão negativa, de que não tem nenhum processo ativo contra ela. Às vezes é uma empresa que não pode ter processos, né, litigâncias no fórum, quando ela é parte passiva, porque ela quer fazer uma contratação pública. Então ela pode chegar e pagar, mas isso é muito difícil de acontecer. Não é difícil contra grandes empresas, tipo a Vivo, a TIM, Samsung, se for o caso. Eles vão e depositam diretamente no processo porque eles não querem a pendência, porque eles sabem fazer uma análise de custo econômico e se não resolver logo agora, com a taxa Selic hoje, no momento desse curso aqui é 15% ao ano, a conta fica mais cara. E lá no final, se somar um monte de processinho pequenininho com todas as correções, a conta aumenta milhões. Pensa, se tem dezenas de processos aí que dá 10 milhões. Se for passar um ano, já deu 11 milhões e meio. Olha a diferença de valor. Então, algumas empresas chegam e já depositam no processo para fazer o que a gente chama de purgar a mora. O que é isso? Parar de incidir correção monetária e juros. Aí é correção lá da Caixa Econômica, correção de poupança, que é uma miséria. Aí o autor se esperta se vai lá buscar o dinheiro logo ou não, ok? Então, assim, se não houver o recurso, o cumprimento da decisão judicial é por parte de quem tiver interesse. Se você não tiver interesse, você não precisa fazer nada, deixa o processo como está. Bom, nesse caso, a continuidade do processo vai ocorrer se houver o descumprimento. Suponha, vocês fizeram um acordo logo depois da sentença e esperou-se que o acordo ia ser pago. Se o acordo não foi pago, você pode continuar o processo de onde ele parou, da execução desse acordo, porque o acordo vai ser homologado pelo juiz e vai virar um título executivo judicial. Tem o mesmo valor da sentença. A diferença é que você não está executando a sentença, você está executando o acordo novo que você fez. Ele substituiu a sentença. Então, você pode dar continuidade no processo por conta disso. De toda forma, a mesma coisa. O processo foi para o tribunal e voltou. Você continua esse processo de primeiro grau, a pastinha do primeiro grau, para execução. Outro ponto, ninguém recorreu. O mesmo processo vai continuar ali tramitando, porque a parte não pagou voluntariamente e você solicitou a execução. E o processo começa a fase de expropriação de bens. Qual é a responsabilidade do autor após a sentença? Bom, primeiramente, você verifica dentro do processo se já houve o depósito da condenação ou se houve alguma petição, alguma manifestação de que a obrigação foi cumprida por parte do réu. Porque lembra, ele pode fazer o cumprimento voluntário. Muitas das vezes, se você está litigando contra uma pessoa física que não é do meio jurídico, é assim como você, ela não sabe, se ela não fez esse curso, ela não sabe que você fez um pedido de cumprimento de sentença ou que ela deve fazer o cumprimento voluntário. Ela não sabe. E o que ela depende? De uma intimação judicial. Então, ela não cumpriu no prazo de 15 dias para cumprir a sentença, ela não fez nenhum depósito, não informou nada no processo, ela está lá quieta. Às vezes ela também não sabe que poderia se antecipar ou poderia tentar buscar, ela não sabe. E aí você fala, poxa, já passou o prazo, ela não pagou, vou fazer uma solicitação para o juiz. O juiz vai intimar ele apenas uma vez. Depois ele só vai intimar novamente quando ocorrer alguma penhora. Suponha, você penhorou a conta da pessoa, ela tem que se manifestar sobre algumas das possibilidades de desbloqueio do valor. O Código de Processo Civil prevê algumas situações e ele vai determinar se foi provado que é um impedimento aquele bloqueio ou não. Se não for, vai ser feita uma audiência chamada pós-penhora, onde o réu vai poder embargar essa decisão. Isso veremos mais adiante. Bom, outra responsabilidade sua como autor, como credor no processo, avaliar a necessidade de execução. Se você entender que não é o momento ou que a parte é insolvente, literalmente insolvente, é uma pessoa conhecida na cidade que não tem nenhum bem, às vezes até está morando na rua. O morador de rua nunca fala isso, né? Ele é morador de calçada, porque na rua ele pode ser atropelado, são o que todos falam. Então, se você vê que a pessoa não tem bens, você tem que avaliar essa necessidade de execução. Porque às vezes é melhor você esperar melhorar a condição da pessoa para começar uma execução do que você começar uma execução e antecipar o prazo de prescrição. Essa é uma estratégia que a gente vai abordar mais adiante. E sempre observar os prazos legais. Por exemplo, durante uma execução, não há assim um ato preclusivo, mas se você não se manifestar em determinados momentos, o juiz pode extinguir o processo por ausência de interesse seu. Ele vai arquivar o seu processo por ausência de interesse executório. Não é que o juiz pode entender, não, ele te intima, você não pratica o ato, você não faz nenhum requerimento, o seu pedido é arquivado. E isso acontece com muita frequência, porque a pessoa está distraída com a vida. Lembra, quando a gente fala que o processo é uma coisa que precisa ser planejada, que a conciliação é a melhor coisa, ela precisa virar a página para não ficar com esse tipo de karma por anos, tentando mexer, que está tomando o seu tempo, que você podia direcionar para outra coisa, direcionar o seu foco, a sua força, o seu entusiasmo
entusiasmo para alguma outra atividade do que ficar cuidando de processo. Avalie sempre essa necessidade, se vale a pena ou não vale a pena. Espero que vocês tenham entendido o que é uma sentença, quais são as possibilidades de cumprimento, quando você ganha, quando você perde, quando você ganha só uma parte, quando você perde outra, quando o jogo muda, quando o pedido contraposto é procedente, quando você pode fazer o recurso, quando você pode fazer um embargo de declaração. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário, eu responderei o mais breve possível. Não deixe passar essa aula sem esclarecer as suas dúvidas. Você está na fase final, mas está na fase final do processo de conhecimento. Nós vamos iniciar a execução, que nada adianta você saber fazer o processo e ganhar e não saber o que acontece daí em diante. Te vejo na próxima aula.